Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula aqui do canal da Vencer Trader. E hoje a gente vai dar continuidade aos estudos da psicologia dos candles. Mas antes de dar início a essa aula, eu queria te fazer um convite. Se você curte essa metodologia operacional, essa forma tranquila e inteligente de se operar, que é a psicologia dos candles, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque a gente vai postar muita coisa boa ainda, e a gente só está no começo. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo novo aqui no nosso canal, cola aqui com a gente e vamos para cima. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à aula de hoje. Hoje a gente vai estudar sobre a psicologia do martelo invertido, mas antes de iniciar mesmo os estudos de hoje, eu queria te dar alguns motivos para você se motivar a estudar a psicologia dos candles. Então, como você provavelmente já deve saber, quem move o gráfico são as grandes instituições financeiras e os grandes players. Eles colocam e tiram muito dinheiro, e isso é o que faz o gráfico subir e descer. Então, apesar de muitas instituições financeiras elas também usarem robôs para fazer as operações de forma automática, mesmo assim ainda continua sendo um ser humano que foi lá e programou o robô para fazer determinadas operações. Então é por isso que a psicologia dá tão certo. São através do que os grandes players e as grandes instituições financeiras estão querendo fazer que são formados aí os famosos padrões de candles. E através da leitura dos candles, dos fatores psicológicos que levaram a ser formado determinados candles, que vai te dar aí, o benefício de prever o movimento dos próximos candles. Então esse é um dos motivos aí que você deve considerar ao se estudar a psicologia dos candles. Quando você domina, quando você tem um acervo de informações na sua cabeça sobre não só decorar padrões, não só decorar as figurinhas, os desenhos dos candles, mas sim entender os fatores psicológicos que levaram a ser formado determinado candle. Você vai ter aí, você vai desenvolver a habilidade aí de conseguir prever os próximos movimentos do gráfico, certo? Outro motivo aí que você deve levar em consideração a estudar a psicologia dos candles é que você, quando domina, o seu subconsciente ali armazena muita informação sobre esse assunto, você vai operar de forma tranquila, porque quando você estiver operando é como se você estivesse lendo, vai ser totalmente natural. Você vai começar a operar de forma tranquila, porque você já sabe o que possivelmente pode acontecer. Se romper, se não romper, se chegar em um ponto importante. Você vai lendo os candles e vai entendendo ali o que os grandes players estão querendo fazer e você vai junto com eles, tá certo? E, por último, mas não menos importante, você vai dominar o gráfico, né? Existem vários motivos aí para você estudar a psicologia dos candles, mas aqui eu só coloquei 3 de forma bem resumida. Então aí, quando você domina a psicologia dos candles, você também domina o gráfico, pois, como eu falei, você vai operar como se estivesse lendo um livro, né? Vai operar de forma tranquila, sabendo que pode ou não acontecer, tá certo? Então eu espero que eu tenha te deixado motivado a querer dominar a psicologia dos candles e dominar realmente o gráfico, começar a prever de forma tranquila e conversar literalmente com o gráfico, tá certo? Vamos lá, dar continuidade à nossa aula de hoje, que é sobre o martelo invertido. E basicamente existe 2 tipos aí de martelo invertido. Existe ele com corpo vermelho e ele com corpo verde. E o martelo invertido, ele precisa obrigatoriamente estar presente em um fundo. Ou seja, o preço ele vem caindo aqui, e o preço ele começa a trabalhar aqui, e dentro desse período aqui forma este martelo aqui. E a gente espera outras confirmações aí para confirmar essa reversão, certo? Então, se o martelo invertido ele aparecer aí de certa forma em um topo, em uma região consolidada, no meio de uma tendência, em uma pernada de uma tendência, ele não se configura como um martelo invertido. Ele vai ter outras interpretações aí que a gente vai precisar considerar.
O seu pavio superior, ele precisa ter 2 vezes o tamanho do seu corpo, mas quanto maior o pavio, melhor o sinal. Então, quanto maior for esse pavio aqui, ó, melhor será o padrão, certo? Quanto mais ele penetrar no corpo do último kendo aqui, melhor será o padrão, certo? E também ele não deve ter pavio inferior, ou seja, ele não deve ter o paviozinho inferior aqui, ó. E se tiver, tem que ser muito mínimo, tem que ser pequeno assim, bem pequeno mesmo. Tem pessoas que até desconsideram esse padrão aqui se ele tiver pavio inferior, certo? A gente vai estudar agora sobre o martelo invertido com corpo vermelho. Entender aí os fatores psicológicos que levaram a se formado este padrão de kendo. Então, escolhi uma cor aqui. Aqui tá bom. Então o que acontece nesse padrão? O preço ele abre aqui, neste ponto aqui, ó, a abertura do preço. Lembrando que o gráfico ele tá em uma tendência prolongada de baixa aqui. E aí nasce um novo kendo aqui, certo? Quando nasce um novo kendo aqui, o preço ele abre aqui e os compradores eles começam a ter disposição para subir esse preço. Só que como a tendência está dominada aqui pelos vendedores, os compradores que tentam reverter esse preço aqui, eles são agredidos aqui pelos vendedores e o preço ele cai. E o último kendo dentro desse período aqui, ele fecha abaixo do preço de abertura, com o fechamento aqui, ó, formando este padrão aqui que é o martelo invertido que a gente conhece. Então basicamente, se a gente fosse desenhar aqui como é que esse kendo se formaria, o preço iniciou, os compradores entraram, o kendo ficou todo verde. Aqui, por causa dessa tendência aqui de baixa, os vendedores foram agredidos, os compradores foram agredidos e o preço desceu, né? Ficou nessa brincadeira aqui descendo. Foram agredidos, os compradores tentaram subir novamente, não conseguiram. E dentro desse período aqui, que pode ser de 1 minuto, de 5 minutos, o preço fecha abaixo do preço de abertura, formando esse kendo aqui. Tudo isso aqui se forma como um martelo, como um pavio, certo? E esse padrão aqui de kendo, ele é muito forte, por quê? Porque depois de uma tendência prolongada de baixa, vendedores fazendo fechamentos abaixo dos anteriores, demonstrou aí, ó, os compradores uma possível disposição para elevar o preço. E devido a essa tendência aqui de baixo, os vendedores agrediram aqui, certo? Então a gente precisa esperar aí uma nova confirmação para confirmar realmente se vai entrar a compra, ou seja, compradores entrando aqui, ó, rompendo esta máxima aqui, certo? Isso aqui já é um bom sinal para a gente já pegar aqui, ó, para o próximo kendo. Eu chamo isso aqui de vela gatilho e isso aqui é vela de entrada, mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá certo? A gente vai aprender isso em outros vídeos. Já no martelo verde, aqui eu vou explicar, se a gente fosse olhar de forma micro, né, o que aconteceria lá dentro desse kendozinho aqui de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora. Porque a gente sabe que cada kendozinho daquele, seja ele de 1 hora, de 5 minutos ou de 1 minuto, está existindo dentro dele outros kendos lá trabalhando para formar esses movimentos aqui. Então se a gente pega um gráfico de 5 minutos, dentro do gráfico de 5 minutos, tem vários kendozinhos micro dentro dele ali trabalhando para formar aquele kendo de 5 minutos. Então, dentro desse kendo aqui, que pode ser de qualquer período aí que você quiser, está acontecendo dentro dele vários padrãozinhos, vários kendos para formar ele. Então o que acontece? O preço ele abre aqui, os compradores entram fazendo fechamentos acima dos anteriores. Chega aqui, pelo motivo do preço ele está aqui numa tendência de baixa. Aqui os compradores são agredidos. E os vendedores entram novamente dentro desse período aqui, fazendo fechamento abaixo da abertura, formando esse kendo aqui que vocês conhecem, que é o martelo invertido vermelho, com corpo vermelho, tá certo? Agora a gente vai aprender sobre
os fatores psicológicos aí que levaram a ser formado o martelo invertido com corpo verde, que basicamente é a mesma lógica do martelo vermelho invertido. A diferença é que o fechamento fica acima do preço de abertura. Então aqui basicamente está acontecendo da seguinte forma: o preço está numa tendência prolongada de baixa, certo? Fazendo fechamento abaixo dos anteriores. E o preço ele abre aqui, ó. Ele abre aqui e os compradores sobem. Aqui ele é agredido pelos vendedores, pelo fato da tendência predominante ainda estar de baixa. E os vendedores descem. Dentro desse período aqui, que pode ser de qualquer minuto que você quiser aí, ele fecha acima do preço de abertura anterior, formando esse padrão aqui, o martelo invertido com corpo verde. Desenhando aqui como é que aconteceu esse padrão, ó. O preço da tendência de baixa, aí aqui abriu, ó. Aqui o preço abriu. Aí o preço ficou nessa brincadeira aqui subindo. Foi lá em cima. Lá em cima foi agredido pelos vendedores. Então eles foram agredidos e desceram novamente. E dentro desse período aqui, vamos supor de 1 minuto, ele fecha aqui. O tempo acaba e ele deixa esse pavio aqui como rastro, como uma demonstração de disposição que os compradores tiveram para ir lá em cima. Então, novamente, a gente precisa de uma confirmação. Compradores entrando, rompendo essa máxima. A gente espera um novo candle vir pegar aqui essa região para a gente entrar para cima. Mas isso aí é assunto para outros vídeos, porque tem muita informação ainda por trás que vocês precisam saber. Então, se vocês por algum motivo quiserem colocar isso em prática, vocês vão quebrar a cara, porque existem várias outras informações que talvez você não saiba ainda, certo? De forma micro, o que acontece é basicamente isso. O preço abriu, o preço está na tendência de baixa aqui, compradores começam a realizar fechamentos acima dos anteriores, vendedores agridem, fazendo fechamentos cada vez menores, e dentro desse período o último candle fecha acima da abertura do anterior, fazendo esse padrão aqui de martelo com corpo verde. Como eu falei no início da aula, eu não sei se eu falei, mas se eu não falei eu vou falar agora. O martelo invertido, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele precisa aparecer depois de uma tendência prolongada de baixa, ou também uma correção de alguns candles vermelhos. Mas se ele aparecer depois de uma região, se ele aparecer em uma região consolidada, ou se aparecer em uma pernada assim uma pernada de alta, de baixa, ele não se torna um martelo, ele se torna outra figura gráfica aí que vocês precisam conhecer. Então, se esse martelo invertido aqui ele aparece nessas regiões, né, em uma zona consolidada, ou em uma pernada assim de uma tendência, ele vai ter outra interpretação, ele vai ter outras interpretações. Então é por isso que vocês precisam conhecer melhor essas características aí dele, para vocês não saírem operando em qualquer canto, entendeu? Qualquer lugar que ele aparecer. Então, o martelo, ele necessariamente ele precisa aparecer assim, ó. Tem uma tendência prolongada de baixa, vários candles vermelhos fazendo fechamentos abaixo dos anteriores, tem. Aparece esse padrão? Apareceu. Quanto mais o pavio superior dele penetrar o último candle, esse último candle aqui, maior é o sinal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que maior foi a disposição dos compradores em realizar fechamentos maiores. Tem muitas pessoas que quando vê este padrão aqui, já quer dar uma entrada aqui, ó, para cima. Só que esse padrão aqui, ele, como eu falei, ele tem outras interpretações. Se você pega ele assim de cara quando ele aparece, sem nenhuma confirmação, sem nenhuma vela gatilho para lhe confirmar que realmente os compradores querem entrar aqui, você vai acabar quebrando a cara. É por isso que eu não recomendo vocês operarem ele agora, se vocês não tiverem todas as informações, todos os detalhezinhos que vocês precisam ter para operar esse padrão. Então, relaxa aí, acompanha aqui nosso canal, porque a gente vai trazer muitos vídeos bons, muitas operações mostrando como é que ele aparece na prática. Mas de forma bem resumida, a gente precisaria de uma confirmação aqui, ó. O próximo candle rompendo aqui a máxima do candle anterior, a gente esperaria outro candle nascer aqui. Talvez, se você for mais conservador, esperar pegar 50% desta vela aqui, para ele fazer isso aqui, ó. Ele vir aqui
fazer isso aqui, ó, e subir e deixar o pavio aqui assim, ó. É basicamente isso que acontece. E se você for mais agressivo, você pega já de abertura. O preço nasceu aqui, você já pega, né? Você já entra. Mas, novamente, não tentem operar este padrão sem vocês terem os detalhezinhos que tem por trás dele, porque vocês vão quebrar a cara. Eu não quero ninguém colocando culpa aqui em mim, porque eu já estou avisando. Acompanhe nosso canal, vão assistindo as nossas videoaulas que vocês vão pegar esses detalhezinhos aí, junto com as gravações das operações que a gente vai fazer aqui no canal, operando ao vivo, tá certo? Então é basicamente isso. Então, acho que por hoje é só. Que vocês devem dominar de antemão sobre a psicologia do martelo investido é isso aí. Assista a videoaulas várias vezes para vocês dominarem esse padrão. E eu vou trazer aí novos vídeos operando esse padrão, trazendo novos vídeos mostrando os detalhes desse padrão também para vocês dominarem ele. Novamente, eu não recomendo vocês simplesmente porque assistiu essa videoaula já querer operar eles, porque viu alguns detalhes que eu dei ali. Não façam isso porque vocês vão quebrar a cara. Aguarda as novas videoaulas aí, eu vou fazer operações ao vivo, operando, e vocês vão ver, né, como é que funciona na prática. Então, se você já tiver assistido essa aula e ver eu operando, e quando eu tocar nesse ponto, olha, isso é aquilo que eu expliquei em tal videoaula, então vocês já vão abrir a mente de vocês. É por isso que eu sempre recomendo vocês assistirem minhas operações aqui, eu operando, para vocês verem como isso funciona na prática. Então, eu também tenho aqui o meu Instagram, certo? Onde eu posto alguns resuminhos aí para vocês guardarem no fundo do coração sobre essas videoaulas aqui que eu vá, porventura, posto aqui no canal. Então, sigam aí nosso perfil no Instagram, cola junto com a gente, que é só sucesso, tamo junto, e é isso, falou, e é nóis.